Nem sempre na vida a gente acerta. A gente erra. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhe e disse: levantai-vos e não tenhais medo. Chamou 3 dos seus discípulos. Olha que Jesus, 12 discípulos, selecionou 3. Ok? 12 discípulos. Jesus selecionou Pedro, Tiago e João. Se você olhar para a tua vida e olhar para a minha, a gente vai ver que a gente erra quando não selecionamos pessoas para estar do nosso lado. Imagina, Jesus, Marquinhos, sabia que Pedro era o cara, do ponto de vista, digamos assim, lógico de uma convivência, Pedro era conhecido como um cara ignorante. Pedro era aquele cara que, antes de Jesus terminar a frase, sobre uma determinada pergunta, Pedro já estava respondendo. Pedro, Tiago e João, selecione pessoas com quem você possa contar na hora difícil, viu? Não abra sua boca para falar teu problema para todo mundo, não vai resolver. Não usa teu celular para contar o teu problema para o mundo, não vai resolver. Vai piorar teu problema. Não fala para ninguém. E se for falar, selecione pessoas, meus irmãos. Selecione pessoas que você, pelo menos, tenha uma perspectiva que aquela pessoa seja de tua confiança. Jesus fez isso. Isso aqui não é a primeira vez que Jesus seleciona Pedro, Tiago e João. Se você for olhar até na agonia de Jesus no Getsêmani, lá estava Pedro, Tiago e João. Então isso mostra, irmãos, que a gente erra quando não selecionamos pessoas. Jesus já sabia que lá no monte iria bater um papo com Moisés e com Elias. Olha para cá e preste atenção. Ambiente contagia pessoas para o bem e para o mal. Só para você ter uma ideia, Pedro, Tiago e João aqui foram tão contagiados, Marquinhos, com a presença de Deus. Não era mais nem a presença de Jesus, porque a de Jesus eles já tinham. Com a presença de Deus, Pedro, Tiago e João, já acostumados com Jesus, mas foram contagiados por conta de Moisés e Elias, não foi nem por conta de Jesus. Foram contagiados que eles não queriam que Moisés e Elias desaparecessem. Eles acharam tão bom que disseram: não, Senhor, vamos ficar mais um pouco aqui. Ambiente contagia. Vamos ficar mais um pouco aqui. E aí a gente faz uma cabana para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Mas não vamos embora agora, não. Não é proibido andarmos em ambiente. Mas do ponto de vista espiritual, tem certos ambientes que eu não posso compactuar com aquele local. Eu posso passar de passagem. Observa que Jesus... Aí você diz assim, tem gente que diz: não, Rosinaldo, mas Jesus, ele sentava na mesa com os pecadores. Sentava, mas depois se levantava e ia embora. É diferente. Jesus não morava ali naquela mesa. Ele sentava, comia e depois seguia sua rotina. Ambiente. Tem muita gente que voltou, que foi liberto dos vícios, passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos, depois tornou a mergulhar no vício por causa da frequência do ambiente. Ambiente contagia. O ambiente para mantermos firmes na caminhada espiritual é aqui.
Você concorda? Diga amém. Ambiente para manter tua vida espiritual firme é aqui. Ambiente contagia. Pessoas contagia. Você já chegou naquela casa que quando você chega você sente uma pressão negativa? Mas também você já chegou naquela casa que quando você chega você sente a paz? Contagia. Aí tem gente que diz assim: não, Rosinaldo, mas o ladrão da cruz não estava em um ambiente perfeito. Estava. Jesus estava lá no meio. Ambientes perfeitos é onde Jesus se encontra. É onde Jesus está. Aleluia. Com isso, quando contagia para o mal, a tendência é a vida ser destruída. Só que é destruída de forma lenta. O cara não percebe. O cara não percebe. Então, Pedro, Tiago e João foram contagiados. Aleluia. Os caras foram contagiados e não queriam ir mais embora. Aqui, Moisés e Elias estavam falando com Jesus, não era com os discípulos. Moisés e Elias batiam um papo com Jesus, não era com Pedro, não era com Tiago e nem era com Moisés, mas eles foram contagiados. Ah, coisa boa. Os caras foram cheios, meu irmão. Aí o que é que acontece? Aquilo que rouba, o principal que é o espiritual, me contagia de forma negativa. Por isso muitos cristãos desistem, foram contagiados com algo negativo. Foram contagiados com uma palavra, foram contagiados com um amigo, foram contagiados com uma mensagem, foram contagiados com um vício. O cara estava liberto, conheceu alguém, alguém passou um contato, alguém passou a informação, daqui a pouco você estava num ambiente que não era apropriado, foi contagiado de forma negativa. Quando o cristão ele para de frequentar ambientes que contagiam a fé, acontece o quê? Uma fraqueza espiritual. Quando se trata de uma vida espiritual, entra a particularidade, Marquinhos, a coisa torna particular. É só o cara e Deus. A confiança, irmãos, é fundamental para você continuar firme. Quando Jesus andou na terra e onde ele passava, Marquinhos, as pessoas eram contagiadas. Marcos capítulo 5, Marquinhos, mais de 5.000 pessoas seguiam Jesus. Aquilo ali era um contágio. Eu não posso ser contagiado por ninguém lá fora. Ninguém lá fora pode contagiar você, mas você pode contagiar alguém. É simples, o negócio é simples. Não, mas eu tenho que pregar o amor de Deus. Claro, meu amigo. Quando se prega, então somos nós que temos que contagiar, entenda. O cara não tem nada para pregar para mim. Por isso que Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda. Somos nós que temos que falar, somos nós que temos que contagiar, e não as pessoas. Não, mas é porque é meu amigo. Contagie.